Paramagnetismo. Paramagnetismo de dois níveis. Então vamos estudar um sistema isolado composto por N partículas que não interagem. Essas N partículas, elas possuem spin meio e momento magnético μ. Ou seja, essas partículas elas exibem propriedades magnéticas. Além disso, esse sistema composto por N partículas, ele está imerso em um campo magnético externo B. Então, tenho aqui um campo magnético externo B, e esse campo magnético nós vamos considerar ele uniforme e constante. O que isso quer dizer? O campo uniforme é aquele que ele é igualmente espaçado aqui ao longo da região, e por constante é um campo que não varia no tempo. Então, esse campo magnético externo, ele é uniforme e constante, ou seja, as linhas de campo dele são igualmente espaçadas e ele não varia no tempo. Esse paramagneto, então, é composto por essas partículas que possuem spin meio e momento magnético μ. Essas partículas podem ser, no caso, os elétrons, porque eles possuem spin meio e também momento magnético, e também pode ser também um átomo com um elétron desemparelhado. Também pode constituir e fazer parte desse paramagneto. O mais importante aqui observar é que nós temos N partículas. Além disso, como a gente pode distinguir cada spin da rede, por exemplo, aqui, ó, esse spin está para cima, esse spin está para baixo, esse spin está para cima, onde nós vamos tomar como orientação a orientação do campo magnético. Então, esse aqui está apontando a favor do campo, esse está apontando contra o campo. Com isso, a gente pode especificar os microestados do sistema, especificando as suas orientações. Por exemplo, nessa situação aqui, em que o primeiro momento magnético está apontando a favor do campo, o segundo contra o campo, o terceiro a favor e assim por diante, isso aqui é um microestado do sistema. Pode ter outras configurações, e essas outras configurações dessas N partículas vão ser os microestados do nosso sistema. A energia do paramagneto, ela vai ser dada a partir da energia dos seus momentos individuais, somados. Então, a energia de um momento magnético individual é o valor do momento magnético, que é um vetor, nós vamos chamar de μ, produto interno, o campo magnético com um signo negativo. E esse momento magnético, ele vai possuir dois valores, né? Primeiro, ele vai ter um valor mais μb de energia. O valor mais μb de energia vai corresponder ao caso em que esse momento magnético, ele é invertido e é colocado contra o campo. Para fazer isso, nós temos que forçar, nós temos que realizar trabalho sobre o sistema. Então, essa configuração aqui, onde o momento magnético está contra o campo, possui mais energia do que essa configuração, onde o momento magnético está a favor do campo. Então, μb é a energia do momento magnético que está apontando contra o campo, está para baixo, e menos μb é a energia magnética do momento magnético que está apontando a favor do campo, ou seja, está para cima, por causa desse sinal de menos. E são esses os possíveis valores de energia, nós não vamos ter valores de energia intermediários. E vamos lembrar que nós temos N partículas no sistema. Então, quando esse momento magnético apontar a favor do campo magnético, a energia vai ser menos μb. Quando ele apontar contra o campo magnético, ou seja, para baixo, a energia vai ser mais μb. Onde μ é o momento magnético, o valor do momento magnético, e B é o valor do campo magnético. Nós podemos, com isso, especificar o número de partículas que tem no nosso sistema, no nosso paramagneto, que é N, a partir do número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo, somado com o número de momentos magnéticos que apontam contra o campo. E nós podemos também especificar
um macroestado do nosso sistema. O que vai ser um macroestado do nosso sistema? Nós podemos ver que se nós especificarmos quantos momentos magnéticos apontam a favor do campo, automaticamente nós vamos ter quantos momentos magnéticos apontam contra o campo, porque esse número tem que ser fixo. Então nós podemos especificar também o número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo como o macroestado do sistema, como o rótulo que vai descrever os macroestados do sistema. Nós podemos, com isso, calcular a energia total do nosso sistema. Como nós vamos calcular a energia total do nosso sistema? Nós sabemos que cada momento magnético que aponta a favor do campo tem energia menos BB. E cada momento magnético que aponta contra o campo magnético tem energia mais MB. Então, a energia do momento magnético, ora vai ser MB, ora vai ser mais MB. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar todos os momentos magnéticos que estão apontando a favor do campo, multiplicar pelo valor da energia de cada um, que é menos BB. E pegar todos os momentos magnéticos que apontam contra o campo e multiplicar pelo valor de energia de cada um deles, que é mais MB. Com isso, nós temos a energia total. Como MB é evidente para os dois termos, nós colocamos em evidência. Então, a energia, quanto vale a energia? Menos BB, e aqui tem o número de momentos que apontam a favor do campo, menos o número de momentos que apontam contra o campo. Então, essa é a energia do paramagneto de spin meio. Nós podemos também definir uma quantidade muito importante que é chamada de magnetização. Quem é a magnetização? A magnetização ela é definida como a quantidade de momentos que apontam a favor do campo menos a quantidade de momentos magnéticos que apontam contra o campo. Lembrando que cada momento magnético vale μ. No final você multiplica o resultado por μ. Isso vai ser a magnetização. Então, quantos momentos magnéticos que apontam a favor do campo, menos os momentos magnéticos que apontam contra o campo. Isso nós vamos chamar de magnetização. Comparando a magnetização com a energia, nós vemos que esse termo, momentos magnéticos que apontam a favor do campo, menos momento magnético que aponta contra o campo, vezes o μ, também aparece aqui, ó. Então, nós podemos ver que a energia ela é proporcional à magnetização e a constante de proporcionalidade é o campo magnético B. Então, tá aqui, ó. Então, é assim que nós escrevemos a energia do paramagneto escrita em termos do campo magnético, ou seja, a energia vai ser menos a magnetização vezes o campo magnético. É uma outra maneira também de escrever a energia do sistema. Vamos falar agora um pouquinho do macroestado e da multiplicidade. Nós vamos descrever o macroestado a partir do número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo. Por quê? Se nós sabemos o número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo, automaticamente nós vamos saber também o número de momentos magnéticos que apontam contra o campo, porque a soma dos dois tem que dar o número total de partículas. Então, o nosso rótulo para a gente descrever os macroestados do nosso sistema vai ser um número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo. E como esse sistema é um sistema de dois níveis, ou seja, o momento magnético ele pode apontar ou a favor do campo ou contra o campo, então é um sistema muito parecido com aquele de dois níveis, o cara para cima ou o cara para baixo. E como nós calculávamos ele? Nós pegávamos o número total de partículas, o fatorial do número total de partículas, dividido pelas permutações. Por exemplo, eu tenho que extrair todas as permutações de momentos magnéticos que apontam a favor do campo. Por quê? Nós temos que extrair. Porque lembre-se, permutar essa partícula com essa partícula, com essa partícula, ou permutar esses dois momentos, fazer a troca entre eles,
fazer a troca entre eles, não gera um microestado novo. Da mesma forma que permutar essa partícula com essa partícula, ou esses dois momentos, fazer a permuta dos dois, não gera um microestado novo. Então, essas permutações nós temos que extrair da nossa contagem. Então, nós temos que extrair aquelas contagens da nossa multiplicidade. Como que a gente faz isso? A gente divide pelo fatorial do número de partículas ou momentos que apontam a favor do campo e divide também pelo fatorial do número de momentos que apontam contra o campo. Com isso, nós temos o valor exato da multiplicidade, ou seja, de quantas maneiras possíveis a gente pode arrumar esses momentos magnéticos de maneira que nós vamos ter, por exemplo, N apontando a favor do campo. Por exemplo, quando a gente escreve assim, por exemplo, de 33, a pergunta que nós estamos fazendo é o seguinte: de quantas maneiras possíveis a gente pode arrumar N momentos magnéticos, de maneira que 33 vão estar apontando a favor do campo. Então você vai organizando, mas no final tem que ter sempre 33 apontando a favor do campo. Vamos fazer um exemplo para a gente fixar isso. Vamos considerar um exemplo onde nós temos 100 dipolos magnéticos e vamos construir uma tabela com energia, com a magnetização e a entropia para cada um dos macroestados. Então, se nós temos 100 dipolos, nós vamos ter desde nenhum momento magnético apontando para cima até os 100 momentos magnéticos apontando para cima. Então, nós vamos ter um macroestado, nenhum momento magnético apontando para cima. Nós vamos ter um outro macroestado com um momento magnético apontando para cima. Nós vamos ter um outro macroestado com 2 momentos magnéticos apontando para cima. E assim sucessivamente até nós termos 100 momentos magnéticos apontando para cima. E cada um desses macroestados, eles terão a sua energia, a sua magnetização e a sua entropia. E nós temos que colocar isso numa tabela. Nós não vamos aqui colocar todos os números, vamos simplesmente colocar alguns. Aqui nós separamos, por exemplo, começamos do 100. Então essa aqui é a situação em que os 100 momentos magnéticos apontam a favor do campo. Então eu não tenho nenhum momento magnético apontando contra o campo. Neste caso, quanto vale a energia? Se nós temos 100 momentos magnéticos apontando a favor do campo, e cada momento magnético a energia é menos μB, então a energia total vai ser menos 100 μB. Só que nós vamos escrever aqui de maneira adimensional. Vou pegar a energia e dividir por μB. Quando eu faço isso, aqui fica simplesmente menos 100. A situação em que eu tenho 99 momentos magnéticos apontando para cima, vai ser a situação em que um momento magnético vai estar apontando para baixo. Então, esses 99 momentos magnéticos apontando para cima, eles contribuem com menos μB, então dá menos 99 μB, só que esse que aponta para baixo contribui com mais μB. Então, fica menos 99 mais 1, ou seja, menos 98. Esse é o valor de energia para esse macroestado 99 momentos magnéticos apontando a favor do campo. Vindo aqui para os 50, que no caso são 50 momentos magnéticos apontando a favor do campo, nesse caso eu tenho 50 momentos magnéticos apontando contra o campo. Se nós somamos menos 50 MB com mais 50 MB, a energia nesse caso dá 0, porque eu tenho números iguais de momentos magnéticos apontando para cima e para baixo. Nós temos também o 49 momentos magnéticos apontando para cima, significa que nós temos 51 momentos magnéticos apontando para baixo. Então, menos 49 mais 51 dá mais 2. Então, agora, nesse caso, a energia ficou positiva. Note que antes a energia era negativa, ela foi aumentando, menos 100, menos 98, até chegar no 0, e agora ela está aumentando, mais 2. Se nós temos aqui a situação em que só temos um momento magnético apontando para cima, a favor do campo, significa que nós temos 99 apontando contra o campo.
Então, do ponto de vista de energia, seria menos MB mais 99 MB, ou seja, mais 98 MB. E no final, na situação que nós temos nenhum momento magnético apontando para cima, nós vamos ter os 100 momentos magnéticos apontando para baixo, então o valor da energia é mais 100. Com isso, nós temos que do macroestado 100 momentos magnéticos apontando para cima até o macroestado 0, a energia vai de menos 100 e cresce até chegar a mais 100. E a magnetização, como fica? A magnetização ela tem um sinal contrário da energia. Como nós podemos ver aqui, ó. Mas ela é proporcional à energia. Então, se a energia é menos 100, ela vale mais 100. Se a energia é menos 98, ela vale mais 98. Por quê? A conta é muito simples, né? Se os 100 momentos magnéticos estão apontando a favor do campo, que é esse macroestado aqui, então a magnetização é mais 100, porque estão todos apontando a favor do campo. Se 99 momentos magnéticos apontam a favor do campo e um aponta contra, é 99 apontando para cima e um apontando para baixo. Então 99 menos 1 que dá 98. E com isso a gente pode fazer para todas as situações. Por exemplo, esse macroestado 0 momentos magnéticos apontando para cima, então os 100 momentos magnéticos estão apontando para baixo. Por isso que a magnetização é menos 100. Por quê? Quando o momento magnético aponta a favor do campo, a magnetização é positiva. Quando o momento magnético aponta contra o campo, a magnetização é negativa. Com isso, nós podemos agora calcular a multiplicidade dos macroestados. E aí vamos lembrar que a multiplicidade, como é que a gente calcula a multiplicidade? A multiplicidade, por exemplo, do macroestado 100 unidades, ou 100 momentos magnéticos apontando para cima, eu tenho um total de 100 momentos magnéticos. Aqui embaixo entra a quantidade de momentos magnéticos que apontam a favor do campo, que é 100, e a quantidade de momentos magnéticos que apontam contra o campo, que é 0. Então, fica fatorial de 100, fatorial de 0. Nós podemos simplificar, isso aqui dá 1. É o que nós temos aqui, ó, a multiplicidade vale 1. Ou você poderia simplesmente se perguntar se eu tenho 100 momentos magnéticos apontando a favor do campo. De quantas maneiras diferentes você pode arrumar eles de maneira que os 100 apontem a favor do campo? De uma maneira só, quando todos estão apontando a favor do campo. O 99, nós temos 99 momentos magnéticos apontando a favor do campo. Essa situação é equivalente a, dos 100 momentos magnéticos, escolher um e colocar apontando para baixo. Só que como nós temos 100 possibilidades, nós podemos escolher qualquer um dos 100 e colocar para baixo, então nós temos 100 possibilidades diferentes. Então a multiplicidade vale 100. E aí nós podemos também avançar, ó. Nós podemos pegar os 50, por exemplo. A multiplicidade do macroestado 50 momentos magnéticos apontando a favor do campo, como fica? Fica 100 fatorial, porque nós temos 100 partículas, dividido por, nós temos 50 que apontam a favor do campo, fatorial de 50, e 50 que apontam contra o campo. Então, nós temos que fazer essa conta. Essa conta só dá para ser feita em um computador, uma calculadora não vai conseguir fazer essa conta. O resultado vai dar exatamente 10 elevado a 29. E nós poderíamos fazer isso para todos os macroestados do sistema. Por exemplo, a situação em que nós temos somente um momento magnético apontando para cima e todos os 99 apontando para baixo. É a situação exatamente que nós temos 100 apontando para baixo, eu escolho um e coloco para cima. Quando 100 estão apontando para baixo, escolher um e colocar para cima, eu tenho 100 possibilidades. Então, eu tenho uma multiplicidade que vale 100. Então, note, a multiplicidade ela começa do valor 1,
vai crescendo até chegar no 10 a 29, quando a gente chega no macroestado 50 e 49, e depois ela começa a diminuir novamente até chegar no 1. Então a multiplicidade cresce e depois diminui. Com a multiplicidade, nós podemos calcular a entropia, porque lembra, entropia, S é K, entropia de Boltzmann, logaritmo da multiplicidade. Então, é tirar a medida logarítmica desses números e multiplicar pelo K, que é a constante de Boltzmann. Mas aqui nós optamos por colocar a entropia dividido por K. Então, é só tirar o logaritmo e colocar aqui na tabela. Por exemplo, logaritmo de 1 dá 0. Logaritmo de 100 é 461. Logaritmo de 10 a 29 é 66,78. E por aí vai. E nós notamos que a mesma coisa que acontece com a multiplicidade também acontece com a entropia. Ela começa no 0, vai aumentando até um valor 66,78 e depois diminui. Então, à medida que a energia vai de menos 100 até mais 100, a entropia aumenta, chega até o valor máximo e depois diminui. E o valor máximo da entropia é exatamente aqui no macroestado, onde nós temos 50 momentos magnéticos apontando a favor do campo. Nós podemos, com isso, plotar isso num gráfico. Apesar da tabela nos dar valores discretos, nós podemos plotar um gráfico. Esse gráfico vai ser da entropia como função da energia. Então, por exemplo, para a energia igual a menos 100, a entropia vale 0. Para a energia igual a 0, a entropia tem o seu valor máximo. Para a energia igual a 100 positivo, a entropia vale 0. Então, o que nós vamos ter é o seguinte. Para a energia menos 100, a entropia é 0. Para a energia 0, a entropia vale 66. E aqui, para a energia igual a mais 100, a entropia vale 0. Note, a entropia ela é côncava para baixo e ela cresce e depois diminui. E ela tem essa expressão, ela começa num ponto e termina no outro ponto, porque cada momento magnético que está no sistema, ele só pode ter energia da ordem de μB. Então, se nós temos N partículas no sistema, o valor máximo de energia vai ser N vezes μB, que é o nosso caso aqui. Ó. Se nós temos 100 partículas, o valor máximo de energia vai ser menos 100 ou mais 100, não vai passar disso. Então, esse sistema possui uma energia limitada por baixo e limitada por cima. Diferente dos outros sistemas, por exemplo, o sólido de Einstein, ele poderia ter um valor ilimitado de energia. Então, se a gente vai cedendo energia para o sólido de Einstein, ele vai absorvendo essa energia e de forma ilimitada. O paramagneto não, de spin meio. O paramagneto não. Ele absorve uma quantidade que tem um limite inferior e tem um limite superior. Não passa disso. E tem uma coisa aqui muito interessante. Note, nós sabemos que a temperatura, a definição de temperatura, do inverso de temperatura, é a derivada da entropia com relação à energia, mantendo o número de partículas constante e o volume. No paramagneto, o número de partículas não varia, então não precisa ficar especificando isso. O volume dele também não varia. Então, é só a derivada da função entropia com relação à energia. Isso vai nos dar o inverso de temperatura. Então, onde esse número, essa derivada, for um número grande, a temperatura vai ser pequena. E onde esse número for um número pequeno, a temperatura vai ter um valor grande. Analisando o gráfico da entropia do paramagneto de spin meio versus a sua energia, do lado esquerdo nós temos aqui uma derivada positiva. Nós vamos olhar, fizemos esse desenho aqui, nós vamos ver que a derivada sempre é positiva. Então, isso quer dizer que a temperatura desse lado ela é maior que 0. É uma temperatura termodinâmica positiva. Além disso,
aqui, exatamente quando a energia vale menos 100, a derivada, essa reta tangente, ó, ela é vertical. O que isso quer dizer? Lembre-se que reta vertical quer dizer que a derivada, essa derivada, ds du, tende a infinito. E quando a derivada tende a infinito, significa que a temperatura foi para zero. O valor zero na temperatura termodinâmica, que é o 0 Kelvin. Então, quando é que o paramagneto tem essa energia menos 100? Quando a temperatura dele for zero absoluto. Então, nessa situação, a energia dele vale menos 100. O que é menos 100? Menos 100 é a situação em que todos os paramagnetos estão apontando a favor do campo. Então, todos os paramagnetos vão apontar a favor do campo somente na situação em que a temperatura for zero. E a partir daqui, a derivada agora vai diminuindo, ela era infinita e vai diminuindo até ficar horizontal. Quando a derivada fica horizontal, significa que ds du, a derivada, tende a zero. Quando a derivada tende a zero, a temperatura tende para infinito. Nessa situação, ou seja, temperatura infinita, nós aqui interpretamos como uma temperatura muito alta. Quando a temperatura está muito alta, o que acontece? A agitação térmica, ela começa a inverter os momentos magnéticos. Então, nessa situação, por exemplo, a energia vai ser zero. O que isso quer dizer? Metade dos momentos magnéticos apontam a favor do campo e a outra metade aponta contra o campo. Então, a agitação térmica faz isso. No final, como eu tenho 50 apontando a favor e 50 apontando contra, 50 menos 50 dá zero. Então, a energia dá zero. A energia líquida, né? A energia do paramagneto em si é zero. Mas se você olha a energia de cada momento magnético individualmente, em módulo, ela vale μB. Então, essa região aqui, nós chamamos essa região de região normal. Porque nessa situação aqui, o paramagneto está se comportando de maneira normal. Agora, quando nós passamos para o lado de cá, a derivada, quando a derivada está desse jeito, nós dizemos que essa derivada, ela é menor que zero. Quando a derivada é menor que zero, ou seja, essa reta tangente aqui, o ângulo dela é obtuso, né? A derivada é menor que zero. Neste caso, a temperatura é menor que zero. E quando a temperatura é menor que zero, nós estamos falando aqui, não é de grau Celsius ou grau Fahrenheit, onde a temperatura menor que zero, ela existe só por causa de uma escolha dos pontos fixos. Não, eu estou falando da temperatura termodinâmica, que é o Kelvin. Por exemplo, quando nós colocamos um paramagneto que está nessa região normal em contato com um paramagneto que está nessa região onde a temperatura é menor que zero, quem é que vai ceder calor para quem? Quem é que vai perder energia térmica e quem é que vai receber energia térmica? Nós sabemos que a energia térmica sempre vai do corpo que está com a temperatura maior para o corpo que está com temperatura menor. Porque quando isso acontece, ocorre um aumento da entropia do sistema e isso obedece à segunda lei da termodinâmica. E aí nós temos que ver uma coisa muito interessante. Se nós fizermos isso, e tem a situação aqui do seguinte, né? Lembre-se, aqui eu tenho menos 100, então, olha só, se esse corpo que está nessa região aqui, se ele ganha energia, vamos supor que ele receba energia. Então, se ele recebe energia, ele vai andar nesse sentido. Andar nesse sentido, o que significa? Vamos supor que ele está aqui, aí ele vai descer um pouquinho mais para cá. Ó. Então, se ele está aqui, a entropia dele está aqui em cima. Se ele vem para cá, a entropia dele diminui. E isso é uma situação complicada, porque nós sabemos
que não há problema nenhum na diminuição da entropia em um subsistema, de maneira que no outro seja compensada. Mas essa não é a situação que a natureza prefere. Além disso, se esse sistema que se encontra do lado de cá com temperatura negativa, se ele ganha energia e anda nesse sentido, a entropia dele diminui, como nós vimos. Porém, se ele está em contato com um paramagneto, ele ganhou essa energia do paramagneto. Então, o paramagneto, ele estava com energia aqui, ele está andando para lá, porque ele está perdendo energia. Ele estava a menos 80, foi para menos 100, ou seja, perdeu mais energia, porque ele perdeu para o outro. Nisso que ele perdeu, ó, ele estava aqui, ele vem aqui para baixo, ó, ou seja, a entropia dele diminuiu também. Então, essa situação não vai ocorrer porque ela viola a segunda lei da termodinâmica. Nessa situação, o corpo que está com temperatura negativa, a entropia dele vai diminuir, e o outro corpo que está na região normal, a entropia dele também vai diminuir. Então, o que é mais provável acontecer? É mais provável acontecer o seguinte: quando nós colocamos um corpo que está na região de temperatura negativa, um paramagneto que está com temperatura negativa, ele vai tender a perder energia, então ele vai andar nesse sentido, vai perder energia. Então ele estava aqui, ele vai aqui para cima, então a entropia dele estava aqui, agora ela vem aqui para cima, a entropia dele aumenta, isso está de acordo com a segunda lei da termodinâmica, e se ele perdeu energia, o paramagneto que está na região normal ganhou essa energia, então ele vai andar nesse sentido, a energia dele vai aumentar. Então ele estava com uma entropia com esse valor e passou para a entropia aqui em cima, para esse valor. Ou seja, a entropia dele também aumentou. Então, nessa situação em que o corpo que está com temperatura negativa perde energia térmica para um outro paramagneto que está na região normal, essa é a situação mais provável que vai ocorrer. Por quê? Porque ela não viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia sempre tem que aumentar. Então, o que nós podemos afirmar é o seguinte: um corpo com temperatura negativa, ele sempre vai ceder energia térmica para um corpo que está com temperatura positiva. No caso aqui, um corpo é um paramagneto, porque assim a segunda lei da termodinâmica vai ser obedecida. E a partir desse exemplo fica muito claro para a gente que o que é mais importante não é a temperatura, mas é a lei do aumento da entropia. A entropia é mais fundamental que a temperatura. É mais fundamental que a temperatura, porque é a lei da entropia que não pode ser violada, ou seja, a lei do aumento da entropia. E por que isso acontece nesse sistema e não nos outros, né? Como eu já disse, esse sistema possui uma energia limitada. Toda vez que isso acontece, vai aparecer uma situação em que a temperatura é menor que zero. Então, é só a gente lembrar que um corpo com temperatura negativa, ele vai ceder energia térmica para qualquer outro corpo que esteja com temperatura positiva. A análise gráfica da termodinâmica do paramagneto. Para fazer essa análise, vamos nos basear no exemplo da tabela, que tínhamos 100 momentos magnéticos. Então, com 100 momentos magnéticos, nós temos, por exemplo, olhando para a tabela e analisando o gráfico, nós temos aqui um gráfico que é temperatura em função da energia. E aí vamos lembrar, né? Quando a energia valia menos 100, a reta tangente ela era vertical. Reta tangente vertical implica necessariamente em temperatura tendendo a zero. Por quê? Porque a derivada é infinita e vamos lembrar que inverso da temperatura é igual a derivada de ds du, derivada da entropia com relação à energia. Então, se esse termo aqui ele é muito grande, a temperatura tem que ser muito pequena. Então, se ele for muito grande, indo para infinito, a temperatura vai para zero, que é o caso aqui, ó. Então, nessa situação, a temperatura vale zero. E com isso, à medida que a energia vai aumentando do menos 100 até chegar no zero, ou seja, a energia vai aumentando,
que acontece com a temperatura? A temperatura vai aumentando, desde zero ela vai aumentando, 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 até chegar aqui. Nessa situação, onde a reta está horizontal, essa derivada ela vai para zero, então a temperatura vai para infinito positivo. Então, o que nós temos é essa situação. A temperatura começa aqui do zero e ela vai crescendo ao eixo da temperatura, vai crescendo até infinito positivo. Agora, olhando para a situação da energia positiva, como fica? Então, nós temos aqui a derivada que é igual a zero, assim a temperatura é positiva infinita, só que quando nós viramos para o outro lado, ela se torna negativa infinita. Então, a temperatura se torna negativa infinita, e à medida que o sistema vai ganhando energia, ela vai aumentando, vai se tornando menos negativa, até chegar aqui na reta horizontal novamente, onde ela fica zero, mas zero vindo pelo lado negativo da temperatura. Que é o que acontece aqui, ó. Ela vem aqui, né, infinito positivo, aí bate aqui no infinito negativo, vai diminuindo, se tornando menos negativo, até chegar no zero pelo lado negativo, que é o que está acontecendo. Então, note que para a energia em torno de menos 100 MB, a temperatura é muito baixa, e aqui para 100 MB também a temperatura é muito baixa. Essa aqui, menos 100 MB, é a situação em que todos os momentos magnéticos estão apontando a favor do campo, que é próximo da temperatura zero. Essa situação aqui é a situação em que todos estão apontando contra o campo. Olhando agora o gráfico de magnetização em função da temperatura e do campo magnético, pensando num campo magnético fixo, a gente pode olhar a magnetização em função da temperatura. Então, para a temperatura igual a zero, a magnetização pode ser mais 100 ou menos 100. Como nós podemos ver a partir do gráfico, ó. Então, pode ser essa magnetização ou essa magnetização. Qualquer uma das duas, a temperatura vale zero. E na situação em que a magnetização vale 100, mais 100, ou seja, as partículas os momentos magnéticos estão apontando a favor do campo, à medida que a gente aumenta a temperatura, o que acontece? Esses momentos magnéticos eles começam a ser invertidos, a apontar contra o campo e decaindo rapidamente até zero. Quando a magnetização vai a zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que o número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo é igual ao número de momentos magnéticos que apontam contra o campo. Então seria a situação 50 apontando para cima e 50 apontando para baixo, que dá zero de magnetização. Se nós temos menos 100, que seria os momentos magnéticos apontando contra o campo, a situação é a mesma. Se a gente aumenta a temperatura, a magnetização também vai diminuindo até chegar a zero. Mas agora ela diminui pelo lado negativo. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.